Como é que é, malta? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no Build by Mica. Como vocês podem ver, já temos aqui o novo carro do João Salvador, o N92. Já tem rollbars, não já comprou assim, já tem aqui algumas cenas porreirinhas. Tem este canga toda da frente, este charrio, que é uma vantagem para o João, que ele tem vários G36, por isso este charrio aproveita muito material do E36, não é? Exatamente, Suspensão, braços, mangadeixos, braços. Mangadeixos, é tudo compatível com o E36, por isso é uma vantagem porque dá para tirar do outro carro que ele tem, em caso de haja alguma avaria ou alguma coisa assim de última hora, dá para aproveitar esse material do E36. Tem também a vantagem, também é compatível com o E92, caso se queira usar material do E92 também é compatível. Para já, descartar aqui do rollbar, já vinha feito, não há tempo para corrigir e fazer melhor nesta altura, mas é a coisa que está aqui pior, é mesmo o rollbar. Como ele já vinha começado. Já vinha feito, por isso vai-se aproveitar. Não vale a pena estar a mostrar pormenores do rollbar, mas opa, se houvesse tempo seria para corrigir sem dúvida, mas não há tempo e vamos aproveitar já o que está. Não há mais nada a falar, vamos cortar aí o que for para cortar, meter guarda-lamas, traseira, tudo em fibra e agora o resto é o material que está aí na carreira. Começamos. As partes leves aqui atrás e o pesado aqui à frente. Bem, em relação ao carro, acho que já se falou o essencial. Em relação ao motor, para quem acompanha os vídeos, já tínhamos falado o que era para fazer, 2JZ, e está aqui o material todo desarmado. Ali o bloco já foi retificado, já estava trabalho adiantado porque o João, quando comprou o projeto, já tinha mais ou menos material reunido. Está retificado, já tem camota apontada, etc, mas isso vai ficar tudo a cargo do Helder da HM Tech, para conseguirmos também ganhar tempo, senão não vai dar para fazer tudo. Enquanto o motor está a fazer, também já vou mostrar, mas temos ali um motor suplente que servirá de maquete para apontarmos tudo aquilo que precisamos no carro, enquanto este motor está a ser feito. É isso, chefe, não é? É isso. Está a faltar nada. Depois deste motor estar concluído, o outro motor que serviu de maquete também vai para o Helder, porque vamos fazer um motor suplente sem este material, mas um motor suplente 2JZ atmosférico, mas com todos os internos do turbo, para ficar um motor idêntico que em caso de necessidade possamos usar. Aqui, em relação ao material, pronto, os pistões forjados, não há muita coisa a mostrar, mas vai levar pistões forjados. Está aqui tudo. Turbo, um Precision 6262, 6266, novo, tudo aí à maneira para ali para a máquina. Já tem também os coletores que estão ali junto com o outro motor. São os coletores Shinokers, mas é o que nós vamos aproveitar do momento também para ver se resulta, para não estar agora já a fazer esse trabalho. Se resultar, tudo top, até porque nós não sabemos bem como é que o motor vai assentar ali, se os coletores até dão ali na carroceria da E92 ou se é preciso alguma modificação. Mas à partida serão para usar esses coletores de momento. Já tem esta falange, teremos só que modificar para o S30. Nós vamos começar a tirar isto, por isso pode ficar um bocado fora de ordem. Temos capas, pernos, isto deve ser o corta-corrente, uma caixinha de fusíveis, a cabelagem, uma centralina, essa é o Master, uma Black, e depois aqui tem vários acessórios AN para o radiador e para os tubos de água também que nós vamos fabricar, porque vamos usar uma bomba de água elétrica que há de estar também aí alguns. Não me esqueci. Pronto, não interessa. Está no material suplente do Está no outro material, mas tem uma bomba de água elétrica para montar. Aqui bielas forjadas também, bobinos R8 com as respectivas fichas, não vamos estar a tirar tudo pecinha a pecinha, não vale a pena. Cintos também já, isso vai já direto para ali, cubo. Para a categoria Pro já tem aqui o sistema de extinção a pôr na zona do motor e na zona também do piloto e depósito, se não estou em erro. Zona do combustível. Também tem já um source tank para o sistema de combustível.
De resto isto é tudo material periféricos do motor, aqui, ali, o cárter já com a bolsa atrás para conseguirmos aplicar ali nesta carroceria. Aqui é o kit de Chariot, traz estas peças também que permitem a aplicação das pinças originais E36 e originais E92, dá para usar as duas dependendo do conjunto de suspensão e mangas de eixo que se esteja a utilizar. Faltam tipo 3 meses neste momento e não vamos pegar já no carro, mas vamos ter que dar ao chinelo. De resto temos aqui mais algum material que acabou de chegar. Temos aqui uma Poly Super Dumper da ATI. Temos o coletor de admissão também. Depois já temos aqui material para o escape, depósito, combustível, para começar a ensaiar. Está encomendado um dash da SU Master, o resto do material da SU Master para montar lá. Temos também já ali o kit de conversão para a caixa de velocidades. Kit de conversão de 2JZ para uma caixa 30D BMW. Bolacha e conjunto de volante e embreagem bidisco, segundo o fabricante, cerca de 1000 Nm isto aguenta. Eu acho que, apesar de tudo, temos muito trabalho obviamente, mas também já temos aqui muita coisa adiantada que será só montar. Uma das coisas que falta é os injetores. O João já tinha os injetores de 630cc que até estão para venda. Quem tiver interesse, se ainda não tiverem sido vendidos quando este vídeo sair, estão para venda. Porquê? Porque os injetores já são um pouco no limite para o objetivo que se tem. A ideia é fazer cerca de 600 cavalos, vamos lá ver, e 1200 kg mais ou menos, não é? Sim, é rico. Estamos a fazer a mudança dos injetores também porque o objetivo é deixar o carro preparado para usar a E85. Não sabemos se vai usar já o E85 se não, mas já que está a fazer, o objetivo é deixar tudo preparado para se usar. De resto, em termos de cavalagem, já sei que a malta vai começar aí a dizer que o 2JZ é 1000 cavalos com tudo original. Isso é só tipo nos filmes, na internet. Na internet há muito, porque basta acompanhar a Fórmula Drift. Quem acompanha, por exemplo, lá da MLZ faz 1000 cavalos, motor carregado de cima a baixo, 1000 não, eu acho que até tem 900 cavalos, motor carregadinho de cima a baixo e parte 1 ou 2 por época. Por isso, os 2JZ 1000 cavalos de origem, se calhar são nos filmes. Poderá provavelmente fazer, não digo que não, mas quanto tempo é que faz, é que é a questão. Mas à espera da Westgate, já está Já chegou, também. já chegou cá, mas ainda não tenho, já tenho que ver nada. De qualquer das formas, já temos aqui o que é essencial para começar. Temos ali um motor de maquete, como eu já vos disse. Vamos juntar a caixa ao motor, meter o motor no sítio, começar a fabricar apoios, começar a pôr a caixa em posição. À partida, não será para já que vamos desmontar, mas é para usar algum material do que está no V8, para já, não é? Seletor, vamos tirar sim. do V8. E a suspensão da frente? E a suspensão da frente. Visto usar a opção da E36? O João tem HSD Monopro no E36. Para já de início vamos usar essa suspensão do E36 para ver como é que se porta aqui antes de se comprar uma provavelmente definitiva. Pois já serve de base para saber se precisa de molas mais duras, menos duras. Já serve de guia. Só não vamos desmontar já esse material porque será das últimas coisas, caso seja preciso o V8 por algum motivo, não sei por qual. Pode ser que o V8 seja preciso e está tudo montado, por isso vai ser só desmontado mais para o fim. A única questão de usar esta suspensão e este Chariot à frente é que a suspensão de trás será diferente da frente. Mas nestas marcas mais de competição vendem a suspensão separada, dá para comprar os amortecedores de trás de uma marca qualquer para o E92 e os da frente também da mesma marca para a E36 e juntar as duas coisas. Está feito, espero que vocês tenham curtido aí o vídeo, não é nada de mais, mas é a apresentação aí do projeto ou mostrar aí o material que vai ser usado e vemos no próximo. Tchau!